aí, gente, tudo bom? Hoje eu vim trazer pra vocês um pouco sobre a guerra da Ucrânia, né? Explicar aí os motivos dessa invasão, dessa guerra, porque parece que a ONU e a OTAN não estão se movimentando fisicamente, né, militarmente, para resolver o conflito e quais os impactos econômicos e geopolíticos da guerra, tá bom? Então vem comigo que eu direi tudo sobre isso. Bom, a Ucrânia, ela conquistou sua independência recentemente. A independência dela foi declarada, se não me engano, em 1991. Então, a influência política da Ucrânia em si é recente. E no cenário internacional, uma coisa muito importante, que já vem de muito tempo, desde as grandes navegações, e muito antes disso, na verdade, é que poder é igual a território, né? Então, assim, o que é um território? E isso já caiu até em prova, assim, da magistratura. Território é um espaço, né, geopolítico com fronteiras que determina a relação de posse de alguém. Então, quando a gente está falando de cenário internacional, as potências são sempre aquelas que têm maior território, que têm maior áreas de influências, tá certo? E é justamente isso que a gente vai ver com a expansão da OTAN. Daí tá, a questão da OTAN. A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? Ela surgiu lá em 1949, ainda na Guerra Fria. E na Guerra Fria, ela tinha o objetivo de barrar o avanço da União Soviética, certo? E como que ela fazia isso? Por meio dos membros. Daí, depois da dissolução da União Soviética, em 1991, a OTAN teve que se reinventar. Então, hoje, atualmente, né, a OTAN, ela serve para garantir uma segurança político-militar dos membros, tá bom? Então, teoricamente, ela estaria ali para dar esse auxílio diplomático ou até mesmo militar, caso houvessem guerras no território dos membros, tá bom? Esse é um dos motivos para essa guerra estar acontecendo, a expansão da OTAN. Outro motivo é o fato da Rússia se sentir ameaçada. Então, vocês vão ver aqui no mapa que essas regiões que estão na cor cinza são os países que fazem parte da OTAN, certo? E as regiões que estão na cor vermelha são os países filiados à Rússia, tá bom? E o amarelinho é a Ucrânia. Podem notar também que tem um pontinho vermelho na Ucrânia, certo? É a região da Península da Crimeia. E a gente também vai falar disso. Então vocês vão ver que a Ucrânia é o único país próximo às fronteiras geopolíticas da Rússia que não é da Rússia, certo? E isso é ameaça. Por quê? Desde 2014, se eu não me engano, a Ucrânia é filiada à OTAN. Ela não faz parte da OTAN, mas ela é filiada. Ou seja, isso dá abertura para que ela faça parte da OTAN. E foi isso que o governo americano tentou fazer esse ano, tá certo? Desde 2014, então, a OTAN tem fornecido armamento, tem fornecido treinamento militar para a Ucrânia, para justamente o caso de uma invasão, tá certo? Então, as influências, essa tensão pré-guerra, tá desde 2014, se não antes, tá bom? A diferença é que a bolha estourou agora. Então, beleza. Já falei pra vocês do fato da expansão da OTAN, já falei pra vocês da Rússia se sentir ameaçada, né? Porque, querendo ou não, os Estados Unidos estão ali sempre aumentando a sua influência, aumentando o seu poder no globo, tá certo? E o outro ponto muito importante é o desejo da Rússia de anexar a Ucrânia ao seu território novamente, tá bom? Então, vamos lá. Como explicar essa inércia da OTAN e da ONU? O que acontece? A OTAN, ela falou que não estaria enviando tropas nem aéreas nem terrestres para a Ucrânia por medo de explodir. Ou seja, com medo de que essa guerra local entre Ucrânia e Rússia virasse uma guerra mundial, entendeu? Então, é por esse motivo que a OTAN não está enviando tropas para a Ucrânia. Já em relação à ONU, a ONU não pode nem declarar que a guerra seja errada. Por quê? Quando fundaram a ONU e tudo, lá no final da Segunda Guerra Mundial,
4 países ganharam cadeiras com poder de voto. Quais são esses 4 países? Os 4 países que ganharam a Segunda Guerra Mundial. Que são Reino Unido, França, Estados Unidos e, na época, União Soviética, que hoje apresenta o poder russo, tá bom? Então, mesmo que todo mundo na ONU falasse que a guerra é errada, que tá gerando aí desastres econômicos, políticos e etc., a Rússia podia chegar lá e falou, não, a guerra tem fundamento, a guerra tem seus motivos, e aí ela veta a opinião de todos os outros. Então, o apoio que a ONU tá dando nessa guerra toda é o apoio humanitário, tá certo? Então, acaba sendo uma coisa muito sutil aos nossos olhos, mas que lá tá presente de alguma forma. Lógico que tudo pode mudar, né? A gente tá nos primeiros 30 dias da guerra, então isso aqui é só uma base sobre todo esse cenário. Agora a gente passa então para os impactos da guerra na geopolítica como um todo e principalmente na economia. O que acontece? A Ucrânia, ela é a maior produtora de óleo de girassol do mundo. E ela é, junto com a Rússia, a segunda ou terceira, se não me engano, maior exportadora de trigo. Né? Eles pegam ali 30% da exportação total do trigo. Uma coisa importante também sobre essa questão da comercialização do trigo, que eu esqueci de falar pra vocês, é que quem tá lucrando com isso, da guerra e tudo, na questão do trigo, é a Argentina. Porque a Argentina também produz trigo e agora ela pode vender muito mais barato que a Ucrânia. Tá bom? Então, é isso. Segue com o vídeo. Então, o aumento dos preços é meio que natural em situações como essas. Outra coisa, a Rússia, ela é meio que um monopólio do poder de petróleo, gás natural e carvão na União Europeia, na Europa como um todo e no globo como um todo. Então, com a guerra, a Rússia vai levar os seus valores. A Ucrânia também. E tem uma coisa, diante dessa ação diplomática para ver se ameniza a guerra, muitos países estão exilando a Rússia, né? Isso já aconteceu com um país lá atrás, numa outra guerra. Então as nações estão exilando a economia russa. E isso gera um aumento de preço generalizado. Então, o preço de tudo aumentou. Se você vai no mercado com R$100 no bolso, você dá sorte se conseguir comprar pelo menos 3 itens diferentes. Então, assim, os preços em geral aumentaram. A gasolina, né, a questão do petróleo é importantíssima nesse conflito e deu uma diferença do caramba. Gente, o petróleo chegou a custar $139 o barril no comércio internacional. E isso foi um aumento de 40% em menos de um mês. O poder aquisitivo da população não acompanha uma inflação como essa. Então, o impacto econômico dessa guerra está sendo gigante. Alguns especialistas dizem até que é catastrófico. Então, assim, essa guerra está acontecendo entre duas nações importantíssimas no cenário econômico mundial, tá bom? Daí, eu vou falar um pouquinho da treta que teve com os fertilizantes. O que acontece? O Brasil é pobre em fertilizantes, né? Na produção autônoma de fertilizantes. E quem é o maior exportador de fertilizantes para o Brasil? A Rússia. Beleza? E aí, todo mundo querendo fazer esse embargo econômico com a Rússia, né? O Brasil foi lá e falou, não vou fazer. Porque isso vai colocar a segurança alimentar do povo em risco. Então foi essa a piada dos fertilizantes, né? Que tem saído muito na mídia. Então é importante também ter atenção nisso. Outra coisa, por que esse embargo econômico, mesmo que seja mundial, não tá amenizando a guerra? Vladimir Putin, da Rússia, se preparou para a guerra. Ele tem um fundo de reserva de mais de 600 bilhões de dólares. Então, ele não tá fazendo uma coisa porque deu vontade. Ele se preparou para isso. Então, toda essa questão da guerra é muito complexa, é muito delicada. As situações não são de hoje. Elas têm relação até mesmo com a questão da Crimeia, né? Lá em 2014. Em 2014 também teve a revolução na Ucrânia, chamada de Revolução da Dignidade, né? Então, assim, tem muitos pontos. E se vocês quiserem que eu traga mais alguma coisa pra vocês, se tiver ficado alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou falar um pouco mais sobre.
Eu espero que o Direi Tudo tenha te ajudado de alguma forma a entender um pouco mais sobre esse cenário caótico que a gente tá vivendo. Tá bom? Então, qualquer coisa, deixem nos comentários que eu vou buscar responder vocês. Já deixa o like, compartilha e se inscreve aqui no Direi Tudo, tá bom? Até mais!